Começamos mais uma aula e agora nós vamos falar de industrialização. Turma, temos que entender, de primordial importância, compreender como o Brasil se industrializou. Por que nós temos que entender isso? Olha, a industrialização depende do meu emprego, depende do seu emprego, mesmo que você não vá trabalhar na indústria, mas nós compramos produtos industrializados, certo? Então, compreender como esse funcionamento, compreender como funcionou, como o Brasil inventou a indústria, os problemas e as virtudes que a nossa indústria tem, é o que nós vamos ver agora, ok? Pessoal, para entendermos a industrialização brasileira hoje, você precisa voltar lá no Brasil Colônia. Lá no início, na chegada dos primeiros colonizadores, o início de tudo, como é que era? Turma, nesse momento o Brasil era proibido de ter indústrias. Era proibido de fazer enxada, era proibido de fazer um machado, era proibido de fazer, em muitos casos, de fazer chapéu, de fazer manteiga, chegou-se a proibir. Por que isso foi proibido durante muito tempo? Tá? Não foi só Portugal que proibiu o Brasil. A Inglaterra proibiu todas as suas colônias de terem indústrias. Inclusive a Índia, que foi colônia inglesa, os caras chegaram na Índia e destruíram todos os teares. Lembre-se que a Índia tem a seda, né? Que é famosíssima no mundo inteiro. Então eles destruíram para quê? Para que se comprasse dos ingleses. No caso do Brasil, Portugal proibiu que aqui fosse desenvolvido qualquer tipo de produto industrializado. Por que isso era proibido? Lembre-se, como colônia, nós exportávamos matéria-prima e comprávamos o produto pronto. Turma, quem tem a indústria detém a tecnologia e automaticamente vende o produto por um preço muito maior. Por isso que foi proibido ter indústria no Brasil. Portugal precisava vender o quê? A manufatura. E aqui no Brasil saía a matéria-prima. Que matéria-prima que saía daqui? Todo tipo. Desde a madeira, certo? O pau-brasil foi usado durante muito tempo ou para construção. Na Europa, até hoje ainda existem móveis desse produto, ou para tingir roupas. Na época, conseguir a cor vermelha era caríssimo, muito difícil, e o pau-brasil tinha essa possibilidade de produzir a cor vermelha, que era considerada uma cor nobre, né? Só os nobres usavam essa cor. Muito bem, como que isso começou a mudar? Pessoal, lembrem-se que em 2008, fez 200 anos da chegada da família real no Brasil, que Dom João VI fugiu da Europa, fugia das tropas de Napoleão, né? Inclusive Napoleão escreve no seu diário, né, que o único monarca que conseguiu enganá-lo foi o monarca português, por incrível que pareça. É claro que isso é uma piadinha, né, porque em Portugal tem as mesmas piadas só que para nós, mas o único monarca que enganou Napoleão foi Dom João VI. Ele assinou um acordo lá que ele acabou não cumprindo quando percebeu que Portugal seria invadida e automaticamente ele estaria submisso ao Napoleão, embarcou no navio e veio para o Brasil. Ele transferiu a coroa, transferiu o reinado. Automaticamente, o Brasil, que era uma colônia, passa a ser sede do reinado. Pessoal, imagine uma coisa, Dom João VI não veio apenas junto com sua mulher e os seus filhos, que depois vão ser Dom Pedro I e Dom Pedro II, tá? Ele vem com uma comitiva enorme, um monte de nobres vão fugir de Portugal junto com Dom João VI. Automaticamente, essa gente tinha um punhado de necessidades, e essas necessidades eram supridas através da indústria. Mas a indústria não estava aqui, não existia. O que aconteceu então? O Dom João VI começa a liberar a possibilidade de que as coisas pudessem ser feitas aqui. Isso ajudou bastante o Brasil a se desenvolver e é claro que a partir daí começa-se a produzir as coisas aqui, uma indústria
muito pequena, vai ter o início de uma siderúrgica para uma enxada, um machado aqui e acolá, que era a ferramenta mais importante naquela época, né? Pense, no início de 1800. Isso vai se desenvolver até o Brasil tornar-se república. Lembre-se, quando a família real sai do poder, o Brasil passa a ser república. Esse desenvolvimento da indústria vai ainda capenga de maneira muito lenta. O Brasil ainda, depois começa a Primeira Guerra Mundial, no início do século passado, certo? E esta Primeira Guerra acaba trazendo um problema nos oceanos, não tinha muita navegabilidade, então o Brasil ganha mais um fôlego para desenvolver a sua própria indústria, e assim vai até a Era Vargas. Principalmente quando a gente pensa em 1929, certo? Wall Street, a Rua do Muro. Todo mundo escuta, né? Wall Street, um nome, em inglês soa bonito isso, mas a Rua do Muro. Quando quebra a Bolsa de Nova York, veja, até esse momento o Brasil era um grande exportador de café. A partir daí, os outros países, os Estados Unidos, por exemplo, param de comprar o nosso produto, que é o café, essa matéria-prima. E começa a ser estocado isso aos montes, a matéria vai sobrar, toda aquela história que vocês já viram, imagens, jogando café no mar, queimando o café para tentar recuperar o preço. Pessoal, a relação do café continua até hoje. Se você for a um supermercado, tá? Veja quanto custa um quilo de café. Pegue um café que é importado, por exemplo, da Itália. Tem uma quantidade enorme de café que é importado da Itália. A Itália não tem nenhum pé de café sequer plantado naquele país. Como é que eles trazem café para cá? Primeiro, eles compram o grão brasileiro, levam até lá. Este grão é beneficiado, aí ele volta para o Brasil numa caixa, numa latinha bonitinha, e aqui é vendido por um preço enorme. Isso ainda, infelizmente, continua. Mas, para eu dar sequência àquela explicação anterior, a Rua do Muro, Wall Street, que todo mundo comenta, né? Esse nome bonito, Wall Street, lá em Nova York, ou a Rua do Muro, traduzindo. Essa bolsa, em 1929, quando quebra, o pessoal para de comprar o nosso café e as outras matérias-primas que nós temos, e o pessoal que tinha enriquecido, os barões do café, que ficaram milionários com a venda desse produto, cai a ficha dos caras. Preciso mudar de ramo. E é aí que o Brasil começa a decolar a sua indústria. É aí que a nossa indústria começa a ganhar fôlego. Inclusive, a indústria de aviões. O Brasil vai começar a inventar aviões na sequência. O que me causa espanto, e você deve se perguntar, como é que nós conseguimos produzir os melhores aviões do mundo, que é o que a Embraer fabrica, e não conseguimos produzir carro ainda? Não tem um carro brasileiro, tá certo? Então, essa questão de eu falar de carro brasileiro, eu quero chamar a atenção para mais um detalhe, eu já volto a esse ponto. Veja, tem vários produtos que você pega e está escrito lá, indústria brasileira, principalmente nos refrigerantes. A indústria não é brasileira. Feito aqui é uma coisa, mas a indústria ser brasileira é outra. Por quê? Tem uma questão jurídica. Se a indústria é de fora, mas ela está instalada aqui, quando se fabrica o produto e vende esse produto aqui, esse dinheiro vai para fora em forma de royalties, tá certo? Não fica aqui o lucro. Se a indústria fosse verdadeiramente brasileira, o dinheiro ficaria aqui e o país iria se desenvolver. Com a crise do final de 2008, que você deve estar lembrado, que você deve estar atento, muitas empresas que estavam instaladas aqui no Brasil, que colocavam lá no seu produto indústria brasileira, estavam mandando dinheiro para a sua sede, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, ela estava em crise. Então é uma coisa que precisa ser mudada. Veja que uma frase tem uma ideologia muito profunda. Indústria brasileira e feito no Brasil são coisas diferentes, tá bom? Pessoal, na era